Olá, o Ministério Público de Minas Gerais promove neste mês de abril, em Araxá, o Congresso de Processo Civil, Processo Penal, Inovação e Tecnologia, que debate os impactos do uso das novas ferramentas tecnológicas nos processos e na rotina das unidades funcionais. Um dos palestrantes é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, que fala sobre a cultura dos precedentes. Está aqui conosco para uma entrevista. Muito obrigada pela sua presença aqui para falar para a TVMP. É um prazer muito grande voltar ao Ministério Público de Minas Gerais. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é precedente e o que é essa teoria dos precedentes judiciais. Bem, para isso nós precisamos entender que o sistema de justiça brasileiro ele é composto por um complexo, digamos assim, de profissionais, de instituições. Nós somos 27 tribunais de justiça estaduais, além de 6 tribunais regionais federais, num total de aproximadamente 20 mil juízes e 14 mil promotores de justiça, né? Membros do Ministério Público no Brasil todo. E todos esses profissionais recebem diariamente uma demanda muito grande de ações de todas as espécies de ações criminais, ações de família, ações relacionadas a direitos do consumidor, meio ambiente. E isso tudo vai ser resolvido pelo Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, em maior parte dos casos. Essas decisões que são tomadas pelos tribunais, elas formam o que nós chamamos de jurisprudência. E algumas dessas decisões, pela importância, pelos temas que elas acabam por enfrentar, geram uma expectativa de que as futuras decisões relativas àquele mesmo tema sejam decisões semelhantes, para que se tenha uma certa previsibilidade. Então, se alguém tem um problema jurídico e obter uma sentença depois que é confirmada por um tribunal, essa decisão do tribunal forma um precedente. Ou seja, é uma decisão que irá nortear as decisões futuras de modo que o sistema seja composto por uma coerência interna, né? As decisões serão mais ou menos as mesmas quando as situações forem as mesmas. Imagine se nós tivéssemos o sistema com tantos profissionais e cada um decidisse como bem entendesse. Haveria uma balbúrdia, um caos, e ninguém saberia exatamente qual o direito que ela tem de futuramente obter na justiça algum bem, algum interesse protegido. Então, a doutrina dos precedentes é uma exigência para que o sistema de justiça tenha uma coerência, tenha uma previsibilidade, tenha uma segurança quanto à uniformidade da interpretação do direito pelos tribunais. Não há uma obrigatoriedade de se seguir esses precedentes? No Brasil, existe essa cultura? É uma cultura que vai se enraizando na nossa tradição. Não é? O nosso sistema, o sistema que nós chamamos pertencentes a uma família chamada Civil Law. É uma tradição jurídica dos países da Europa, né? E de onde nós herdamos a nossa tradição. Itália, Portugal, etc. E nós temos um outro sistema, que é o sistema anglo-americano, chamado de Common Law, onde essa cultura de precedência é mais forte, tem mais tradição. Mas, na verdade, o que se tem, tanto em um quanto em outro sistema, é uma necessidade, como eu falei, de que as decisões do Poder Judiciário sejam respeitadas e vinculem efetivamente as decisões futuras. É uma exigência da própria saudável existência do sistema. Então, hoje, nós temos algumas decisões que são obrigatórias. São as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. E outras decisões, por exemplo, decisões tomadas pela composição plena no Supremo Tribunal Federal, decisões tomadas em recursos, nós chamamos repetitivos, julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, que são súmulas de jurisprudência que são também vinculantes no sentido de que devem ser seguidas pelos tribunais, pelos juízes, também pelo Ministério, na medida que os promotores atuam perante o Poder Judiciário. Devem, mas nem sempre são seguidas. E por que isso? Exatamente por essa falta de cultura. Nós estamos tentando ver se implementamos na nossa tradição. Né? Eu presido uma comissão
no Superior Tribunal de Justiça, a Comissão de Gerenciamento de Precedentes, cuja missão principal é exatamente a de sensibilizar os colegas da magistratura, tanto do próprio tribunal, quanto de outros tribunais, no sentido de estimularem, digamos assim, esta observância estrita dos precedentes. Porque muitas vezes nós, juízes, queremos decidir de um modo diferente daquele que já foi decidido por outros colegas. É uma tendência natural achar que nós temos razão. E às vezes até podemos ter, né? Só que precisamos pensar no sistema, precisamos pensar no direito como um todo. E isso é algo que demanda uma certa humildade. E como é que esse trabalho está sendo feito? Nós vamos avançando. Já uma comissão que formada já há 9 anos, quase 10 anos, e temos visitado tribunais, temos feito seminários, encontros, né? Todos os tribunais hoje possuem um núcleo de gerenciamento de precedentes, com os quais temos permanente contato. Então eu tenho visto muitos avanços, inclusive no nosso próprio tribunal, no STJ. Eu me recordo que no início nós tínhamos muita dificuldade, por exemplo, de julgar um caso sob o rito repetitivo, ou seja, com essa perspectiva de formar um precedente mais qualificado. E hoje todos os nossos colegas do tribunal já se deram conta da necessidade de promoverem esses julgamentos com maior qualificação, com maior efeito. Que benefícios essa cultura de precedentes pode trazer para a sociedade, para a justiça mesmo, a celeridade dos processos? O que se espera inicialmente é que a cultura dos precedentes crie uma segurança jurídica. A segurança jurídica, ela se compõe de uma necessária previsibilidade dos julgamentos. É aquela crença que o cidadão tem de que aquele seu direito vai ser reconhecido se ele mover uma ação perante o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele sabe que outras pessoas que passaram por um problema muito semelhante encontraram determinada solução que lhe satisfaz. Então, ele pode acreditar que se ele mover uma ação, ele vai obter um resultado semelhante ao que já foi objeto de outro julgamento, né? Isso é a previsibilidade que dá a segurança jurídica. E também uma sensação de que está sendo tratado de maneira igual. O princípio da igualdade não é apenas o princípio de que todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. É também um princípio que exige que todos tenham um resultado da correta interpretação das leis pelo juiz. De modo que eu sou igual a um outro indivíduo se o resultado da interpretação em direito pelo Poder Judiciário será igual para mim como foi para ele. Isso gera uma maior credibilidade para o sistema judicial. Cria uma crença na imparcialidade do juiz. Porque se nós temos uma decisão totalmente diferente da que um outro juiz proferiu, eu posso questionar, mas por que esse juiz decidiu dessa maneira diferentemente? Eu posso começar a questionar se esse juiz realmente julgou de maneira imparcial. Isso acontece com frequência? Acontece, porque acaba que, eventualmente, nós vemos decisões tão diferentes que criam uma instabilidade, criam uma insegurança, criam uma desconfiança do Poder Judiciário. Então, a exigência de vínculo aos precedentes traz esta crença de que todos nós somos e devemos ser imparciais quando julgamos qualquer ação judicial. Qual que é a diferença entre jurisprudência e precedente? A jurisprudência, assim, ela pode ser entendida como um conjunto de decisões, né, de um tribunal ou mesmo do país, né, ou sobre um tema. A jurisprudência desse tema é no sentido tal. O precedente é, na verdade, uma decisão específica, né, na qual se tenha discutido e decidido uma questão jurídica importante, ou várias questões jurídicas, né? Então, é o que nós chamamos, em linguagem jurídica, de razão de decidir, né? A ratio decidendi, daquele tema que foi objeto da decisão e que vai servir de diretriz para casos futuros. Formou-se um precedente, né? Dentro da jurisprudência de um tribunal, formou-se um precedente sobre este tema que vai nortear as decisões futuras. Quais são os precedentes vinculantes que você até citou aqui? Bom, pelo Código de Processo Civil, nós temos decisões dos tribunais, tanto superiores como tribunais estaduais e regionais, que
seriam vinculantes. A que tem a maior força vinculante são as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Essas realmente obrigam, sob pena até de, eventualmente, gerar uma responsabilização de quem não as tem. Que aí já é a instância máxima e não há o que se discutir a mais. E são realmente vinculantes, são obrigatórias. Não há como uma pessoa, um juiz ou um tribunal descumprir essas súmulas. São muito enfáticas as afirmações constantes dessas leis. Nós temos também as súmulas de jurisprudência, que são centenas já, né? Tanto do STJ, que é o tribunal responsável pela interpretação do direito infraconstitucional das leis federais, quanto súmulas de jurisprudência, não só as vinculantes, de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós já estamos em mais de 600, né, no Supremo Tribunal Federal, outras centenas também no STJ, que são, na verdade, uma condensação, são máximas extraídas de uma jurisprudência a respeito de determinado tema daquele tribunal. Né? Elas orientam, vinculam de certo modo, né, mas não têm a mesma força vinculante obrigatória das súmulas vinculantes. E, além disso, nós temos julgamentos pelo pleno dos tribunais, pela composição plena do Supremo, dos tribunais em geral. Nós temos julgamentos dos recursos repetitivos, temos julgamento dos incidentes de resolução de demanda repetitiva, RDE, o incidente de assunção de competência, que também é outro tipo de técnica de julgamento, que também acabam tendo o papel de vincular decisões futuras. Então, é uma série de decisões que formam um complexo de julgamentos qualificados que demandam uma atenção maior por parte de nós juízes, como vamos julgar. Quais são os temas mais controversos, assim, que há problemas, né, nesse segmento dos precedentes? É uma infinidade, né? Nós temos hoje já mais de 900 temas, né? Por exemplo, no STJ. Mais de 1.000 temas, então já passamos do número 1.000. Todas as vezes que um tribunal identifica um tema que é relevante e que já possui uma série de outras ações, recursos, isto é transformado em um expediente que nós chamamos de julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Forma-se um tema, uma controvérsia, e isso vai ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma que no Supremo temos a repercussão geral, né? São temas que, pela magnitude, pela importância, e por dizer respeito a algum aspecto da Constituição da República, o Supremo os julga nessa, digamos assim, nessa perspectiva de terem um efeito mais vinculante. Atualmente, quais são os que estão em discussão? No âmbito criminal, por exemplo, nós temos questões relativas, por exemplo, ao tráfico de drogas, que é um crime hoje muito comum, especialmente nos grandes centros urbanos. Então, a possibilidade ou não de alguém, mesmo tendo sido condenado por crime de tráfico, ter o direito a que a sua pena seja cumprida de modo progressivo, né? De maneira individual, como determina a lei de execução penal, ou a possibilidade de termos a compensação entre uma circunstância que aumente a pena e outra que diminua, né? No caso, a reincidência que aumenta a pena com a confissão que diminui. A questão da multa também, que hoje recentemente definimos isso, o direito de alguém que cumpriu uma pena privativa de liberdade, ficou preso durante anos, ainda ter uma pena de multa pendente de pagamento, mas não tem condições de pagá-la porque, enfim, alguém que não tem recursos, pessoas extremamente pobres que cumpriram as suas penas e ainda se veem aprisionadas, digamos assim, há uma pena de multa que jamais poderá ser paga, porque são valores que essa pessoa não terá recursos para pagar. Então nós decidimos que é presumida a hipossuficiência, né, a pobreza dessa pessoa, podendo eventualmente o Ministério Público provar o contrário. Então são exemplos de temas que chegam aos tribunais, são debatidos e que encontram uma solução, uma pacificação pelo tribunal responsável, em última instância, que é o STJ, a interpretar e aplicar a lei infraconstitucional. Para a gente encerrar, o Ministério Público tem algum papel importante nesse estabelecimento dessa cultura de precedente? Importantíssimo. Eu fui membro do Ministério Público durante 26 anos, então é uma instituição que eu respeito muito e
e da qual eu tenho a plena percepção de sua grandeza, né? E o Ministério Público é a instituição responsável pela correta aplicação da lei do direito, né? Ele propõe ao Poder Judiciário, ao juiz, ao tribunal, que aplique a lei em determinado sentido. Então, o Ministério Público é como se fosse um parceiro institucional, é uma instituição essencial à administração da justiça. E é, antes de tudo, como a própria Constituição, no seu artigo 127, o diz, a instituição responsável pela pelo correto cumprimento das leis, né? Observância da ordem jurídica, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, se o Ministério Público é tudo isso, o que se espera dele é que ele seja realmente um órgão, uma instituição que se dedique a observar a lei, fazer cumprir a lei. E se ele já tem uma lei interpretada pelos tribunais, ele deve ser a primeira instituição, como tem feito, né, a postular que esses precedentes sejam cumpridos. Porque com isso ele será um aliado, digamos assim, na formação dessa cultura de precedentes. Um problema que o Ministério Público tem enfrentado é com a dificuldade de recorrer, né, em casos de absolvição, em que a decisão do júri, nos casos penais, vai de encontro, né, às provas. Esse é um tema muito delicado, realmente, porque o Tribunal do Júri é uma instituição que no Brasil tem um contorno, digamos assim, estrutural e institucional muito complexo, né? E realmente a jurisprudência tem, de alguma forma, dificultado esses recursos. Para essa questão dos precedentes, isso é importante que seja revisto? Uma ideia de que a decisão do jurado, né, são pessoas do povo, são os verdadeiros juízes que decidem essas causas, são as causas mais importantes, são os crimes dolosos contra a gente. Nós temos uma ideia de que esses jurados têm essa responsabilidade de decidir com soberania o caso concreto. Se eles decidem em um determinado sentido, que é diferente de que a acusação, né, o Ministério Público pretendia, hoje a ideia de que somente será possível recorrer contra essa decisão se houver alguma nulidade ou realmente uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a partir de uma convicção que não encontra nenhum tipo de amparo naquilo que foi produzido pelos autos. Mas se é uma versão que foi apresentada pela defesa e os jurados assim decidiram, né, há que se respeitar essa decisão, porque se nós entendemos o Tribunal do Júri como uma instituição soberana, uma instituição saudável, que deve ser mantida, a condição para isso é que nós passemos a entender que os jurados é que são responsáveis pela justiça, né? Ainda que isso não nos agrade eventualmente, saibamos que, naquele caso, a decisão deveria ter sido uma outra que não aquela proferida pelos jurados. Isso é a lógica do sistema do Tribunal do Júri. Te agradeço muito pela entrevista, né? Boa participação aqui no Congresso. Obrigado. E até breve. Com certeza que será muito. Que bom. E você que esteve nos assistindo pode conferir as outras entrevistas que gravamos aqui no Congresso, promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em Araxá. Estão disponíveis na nossa playlist do canal do YouTube, mpmg.oficial. Até breve.